Bom dia. 1 Pedro 3. A primeira carta de Pedro, capítulo 3. Como eu disse ontem, explicando, nós observávamos, nós vamos ver que todas as cartas, o livro, ele vem ali dando continuidade ao mesmo assunto, né? Então, o Pedro vem falando sobre os deveres do povo, aquele tipo de coisa. Que agora vamos falar sobre a família. Ele diz assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós sejam submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Porque quando nós falamos em submissão, as mulheres serem submissas aos maridos, muitas delas questionam: como é que eu vou ser submissa ao meu marido? Nós somos iguais. E agora com esse negócio aí da feminismo, feminista, será? Não, é igual condições. Mas o que eu estou falando é do Evangelho, o que eu estou falando é de Bíblia. Então o que é a orientação, o conselho? É que ela seja submissa. Mas como é essa submissão? Por que tem que ser submissa? Bom, tem que ser submissa porque Deus falou. Então sua primeira submissão não é ao seu marido, sua primeira submissão é a Deus. Então presta atenção, a sua submissão sendo a Deus, você não vai fazer nada que é contrário à vontade de Deus. Não importa se o seu marido chamar você para fazer alguma coisa, ou mandar você fazer alguma coisa, querer, desejar que você faça alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Conclusão, você não vai fazer, porque a primeira submissão é a Deus. Eu sou submissa a Deus. Não, meu marido falou para fazer isso, mas Deus condena, então não vai fazer. É essa submissão, que é a primeira submissão a Deus, depois ao seu marido. E como que quando eu estava falando, com o propósito de quê? O seu marido às vezes pode ser uma pessoa que não conhece a Deus, não gosta de Deus, não gosta da palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus, tem uma vida errada. Mas você pode conquistá-lo, trazê-lo para Jesus, sem demonstração. Como é que eu sempre falo isso? Você não precisa estar ali falando com seu marido: não, vamos para a igreja. Não, tem que ler a Bíblia, tem que fazer isso. Não. O seu comportamento, a sua maneira de ser, por você ser uma pessoa tratável, você, de acordo com a palavra, é submissa a ele. Você ser uma pessoa honesta, você é uma mulher que tem caráter, desta maneira. Então você ganha o seu marido. As pessoas ficam: não, tem que ganhar meu marido para Jesus, eu fico chamando ele para a igreja. Não fica fazendo isso, que você acaba fazendo com que ele fique com raiva, ele fique chateado. Você não tem que estar exigindo: não, tem que ler a Bíblia. Não, minha querida, ele é o seu marido. Se você é submissa a ele, deixa, mas com seu comportamento, ore somente e deixa ele ver o comportamento, deixa ele ver as suas atitudes, a sua maneira de viver, de agir, de tratar com ele, tratar com as outras pessoas. Dessa maneira ele vai falar: não, eu quero, e também a esse Deus, né? A minha mulher, ela tem um comportamento exemplar. A minha mulher, ela era uma mulher de paz, uma mulher trabalhadeira, uma mulher que não vive na fofoca, uma mulher que não vive na mentira. Então, ele vai querer conhecer o mesmo Deus. Eu não quero conhecer o que minha mulher está vivendo, está aprendendo. Então, o que nós temos que entender? Que as mulheres, a palavra de Deus já confirmando mais uma vez, né? Seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que algum deles
ainda são contra a palavra, ou seja, convertidos sem admoestações, sem falar, sem você estar enchendo o saco. Eu vejo várias mulheres, eu só volto pro meu marido só aceita ele volta se ele se converter. Quando você conheceu ele não era convertido, você aceitou ele sem ser convertido. Então não vem com essa história. Tem muitas mulheres que dizem que eram crentes, que eram evangélicas, nasceram tem berço evangélico, mas na hora de casar pegou um do mundo e agora quer obrigá-lo a se converter. Não é assim. Você é tão errada quanto ele, que você também errou. Então o que é necessário fazer agora? É você simplesmente ter um comportamento cristão. Não ser mulher rixosa, não ser mulher briguenta, não ser mulher preguiçosa. Ser uma mulher que mantém sua casa em ordem, mantém o seu filho em ordem, organizar as coisas, sendo organizada. Muito bem. Para que seus maridos sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa. É isso que eu falo, ganhar sem palavra. Não, tem que estar mandando versículo bíblico para ele, eu tenho que estar falando para ele ler aqui, eu tenho que estar falando para ele ler acolá, tenho que chamar ele para ir para a igreja, eu tenho que chamar ele para ir para encontro de casais, eu tenho que chamar ele para... Não tem que chamar para nada. Eu tenho que chamar para nada. Seja você o evangelho na vida dele, seja você o evangelho. Viva de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, ele vendo, ele vai aprender, ele vai querer viver desta maneira. Versículo 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser o enfeite exterior, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Tem mulheres que a preocupação dela, elas são fúteis, são mulheres superficiais, que a preocupação delas, elas acham que elas são só alguma coisa pelo que elas vestem, pelas joias que usam, elas pela maneira de se vestir, ou de se maquiar, ou esse tipo de coisa. São mulheres fúteis e vazias. Entenda uma coisa, a Bíblia não está condenando, ela não condena em nenhum momento que a mulher use joias. Ela não condena que ela se maqueia, ou que use esmalte, mesmo porque a mulher tem que se cuidar. Ela deve se cuidar. Ela deve usar. Mas isso não é tudo. Antes ela tem que ter caráter. Antes ela tem que ser uma mulher verdadeira. Uma mulher de Deus. Tem que ser, viver de acordo com o evangelho. Não adianta nada. Mulher deixa aquele cabelão, não usa maquiagem, não usa um brinco, não usa um esmalte. Às vezes está toda peluda, ela está destruindo o casamento dela porque não existe aquela feminilidade. Em segundo lugar, às vezes tem esse tipo de vestimenta, esse tipo de comportamento, mas em casa a mulher preguiçosa, ela não cuida da casa, ela não cuida dos filhos, ela só fica enchendo o saco do marido, vamos para a igreja, pega na Bíblia ali, acolá, mas ela não age. Porque não adianta eu ficar o tempo todo com a Bíblia, eu lendo, mas se eu não tenho um comportamento de acordo com a palavra de Deus, não passa de religiosos, preguiçosas. Tem mulher que fala, não pode, nós vivemos na fofoca, na mentira. Abandonam lá para estar 24 horas na igreja. Não, hoje tem culto disso, amanhã tem culto daquilo, amanhã tem culto daquilo. Esquece da família, esquece do filho, esquece do marido. Isso, ao contrário, vai fazer com que o marido se afaste cada vez mais. Isso vai fazer com que o marido o abandone. Porque é óbvio, é claro, o marido se depara em casa com a mulher toda cabeluda, ele se depara em casa com a mulher toda com a unha mal feita, ou melhor, sem fazer, ele se depara com a mulher que não tem nenhuma graça, não passa nada no rosto, e ele olha na rua, tem uma colega de trabalho toda lindinha, toda caprichosa, toda cheirosa, toda bonita, na rua, em algum lugar que ele vê, e essa mulher fala, dá uma cantada nele, ele vai cair, ele faz uma comparação entre o que ele tem em casa e o que ele tem na rua. A Bíblia não condena a maquiagem. A Bíblia não condena a mulher usar joias. A Bíblia fala assim, a maneira de você vestir.
que a maneira que o seu viver não seja somente a sua roupa. Que o seu viver não seja somente as joias. Porque tem mulheres que você vai conhecê-la pessoalmente, você vê que é uma perdição. Tem umas que vivem tirando selfie. Arrumadinha, lindinha, com um brinco aqui. Tem mulheres que ficam trocando de roupa só para tirar selfie. Mas aí você vai ver a casa delas. Você vai ver o cuidado delas com o marido. Tem umas que o marido não tem um alimento decente, uma alimentação decente, porque elas não fazem. Tem casas que você vai ter, sinceramente, tem tristeza de entrar. É uma bagunça. Eu já fui em várias casas de supostos crentes. Quando chegar, dá uma olhada e falo que eu não vou ficar. Não, você já tá indo embora. Eu tenho outras coisas para resolver. Você vê a bagunça, a desorganização. Você vai na cozinha, a pia cheia de coisa. Não, arrume sim, mas cuide da sua casa, seja uma mulher de Deus, seja uma mulher cristã. Ter um comportamento assim. Use maquiagem. Use o batonzinho, claro, batonzinho discreto. Suas vestes sejam vestes decentes. Porque tem uns que falam que não estou vestindo decente, uso vestido, mas com decote quase mostrando a ponta do peito, o bico dos peitos. Outras falam, não é vestido, mas umas roupas transparentes mostrando o contorno do corpo. Não, vista de forma decente. Elegante, decente. Seja assim. E use sua joia. Tá? Não tem, a Bíblia não condena isso não. Mas tenha um comportamento cristão. Seja uma mulher cristã. Versículo 4 fala: mas pelo contrário, seja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante o Espírito amável e cordato, que é o de grande valor na presença de Deus. Eu quero ter isso. Eu também trabalho fora, então eu não tenho tempo para arrumar as coisas. Pera aí, minha filha, vamos organizar, conversa, senta com o seu marido direitinho, tá? Se tem realmente necessidade, você tá trabalhando fora, ou se ele lhe dá as coisas, tudo que você precisa, então não vai cuidar da sua casa. Mas não, é necessário, nós dois precisamos. Então combine com ele, senta, conversa os dois, para vocês dois fazer as tarefas de casa, ele te ajudar também, mas sem brigar, sem reclamar, sem exigir, sem mandar. É isso que é preciso fazer. Agir desta maneira. Versículo 5 diz: porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Você lê na Bíblia, você vai lá em Gênesis, em Êxodo, você vai ver que as mulheres usavam joias, usavam pingente, usavam na orelha, usavam pingente pelo nariz, né? De várias situações, não era o contrário, mas que você use a sua joia, mas saiba usar. Use maquiagem que saiba usar. Temos que entender isso. Não você não vai estar usando uma maquiagem, por exemplo, de uma forma chamativa. Porque eu acho um absurdo, com perdão na palavra, é a minha maneira de pensar. Por exemplo, uma mulher casada, usar um batom estupidamente vermelho, parece que para atrair a atenção. Não, usa uma coisa discreta. Eu acho normal uma mulher casada tá com decotão mostrando os peitos. Qual o interesse? É uma vaidade, é uma coisa que é contrário. Tá? Mas meu marido não fala nada. Ele não falou nada, mas você já perguntou ele se ele incomoda, o que ele acha? Não, eu respeito o marido, não gosto de usar umas saias e cruzam a perna mostrando as coxas, mostrando a calcinha, tudo. É uma mulher casada?
Ah, você é mulher casada, mas vive o tempo todo ali no celular, no WhatsApp, seu marido não pode ter senha. Aí depois você quer falar para mim que você é crente? Você é evangélica? Ah, não, casadas hoje. Ah, não, mas é minha vida, a vida dele tá lá, meu telefone ele não pode tocar, eu não quero saber. Não, minha filha. Você está dando um péssimo exemplo. Você está destruindo o seu casamento e destruindo uma alma. Pelo seu comportamento, seu marido não vai querer nada com o senhor, não vai querer cumprir, obedecer, viver a palavra de Deus. E isso vai conduzi-lo à morte. E, consequentemente, você vai também. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas se praticares o bem sem qualquer espécie de receio. Ele dá aqui um exemplo de Sara, né? E que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Mas vamos ver também Sara. Ah, não, então a mulher tem que ficar caladinha? Não, não é ficar caladinha. O exemplo aqui de Sara. Quem levou até Abraão a cometer um erro foi Sara. Que a mulher influencia, a mulher fala. Quem foi? Foi a Sara que falou com Abraão, falou, escuta, vai lá e fica com minha serva. Vai lá e fica com ela, vamos gerar filho dela. Aquilo ali trouxe um problema, foi que gerou lá o Ismael veio trazer problemas, né? E depois foi a própria Sara que falou com ele, falou, não, manda essa serva com o filho dela embora, depois que o Isaac nasceu, porque ele não vai herdar junto com o Isaac. Claro, Abraão ficou triste, ficou chateado, mas Deus falou, não, é para fazer, pode expulsar, e que eu vou tomar conta dele. E Deus tomou conta do Ismael, que houve a tribo lá depois dos ismaelitas, né? Dela e da mãe e do Ismael. Muito bem. Então nós sabemos como deve ser o comportamento das mulheres. Não é aquela submissão, não, tudo fizer, não. Você é autonomia, autoridade, você é igual ao seu marido, vocês conversam, vocês decidem. Nós vemos exemplo que ele está citando exatamente a Sara. Mas ela tinha um comportamento diferente. Ela era uma mulher dócil, ela era uma mulher que não era rixosa, era uma mulher que não era briguenta, era uma mulher que dedicava assim a sua família. É isso que você tem que fazer. Você escolheu casar, ninguém obrigou você a casar. Então assuma o seu papel como esposa, viva como esposa. Porque são muitas que chegam e falam, não, pastor, estou buscando pela restauração do meu casamento, eu quero, mas depois nós vamos conversar e elas ficam sabendo que eu mostro que elas destruíram. Que quem destruiu lá, quem jogou o marido dela pro erro, quem jogou ele pra perdição foi elas, com o comportamento delas. Então é necessário agir. Outras estão tentando restaurar o casamento só mandando versículo. Ah, não, você tem que se converter, você tem que ser assim, você tem que ser assado, tem que buscar Jesus. E não é assim. Nós vimos que é sem admoestação, é pelo seu comportamento. Versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós, marido, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. É a função do marido, Paulo nos fala sobre isso. É a função do marido amar, proteger, cuidar. As mulheres hoje se levantam, não, eu não quero ser cuidada, nós somos iguais. Não é, nós temos que entender que a mulher é a parte frágil, a mulher não tem a mesma força que um homem, a mulher não pode fazer as mesmas coisas que um homem. Muitas delas, não, eu faço tudo. Não, não é assim. Mulher é delicada, mulher é uma flor, tem que ser cuidada, amada, protegida. Essa que é a realidade. Aí o que ocorre? Depois eu falo, pastor é machista. Tá, você pensa, deixa ele pensar,
fala a meu respeito, não faz diferença. Estou falando da palavra de Deus. Então, conclusão, o marido tem que agir como homem. O marido ele tem que ser o sacerdote do lar. O marido tem que ser o mantenedor da casa. Ele tem que proteger a esposa, os filhos. Ele é o guardião do lar. E para isso ele precisa do Senhor. Então tem que buscar no Senhor, se fortalecer no Senhor. E mais, ser também um exemplo para a mulher, para a esposa poder ter a certeza. Não, eu tenho um marido que é um homem de Deus. Eu tenho um marido que eu confio porque ele realmente serve o Senhor. Ele realmente vive em conformidade com a palavra de Deus. Eu tenho tranquilidade. Porque a segurança da mulher é sabendo que ele vive de acordo com o Evangelho, ela sabe que ele não vai traí-lo, que ele não vai para bebedeira, para vício, para fazer para bagunça. E ela sabe que ela pode contar com o marido. Porque tem uns aí, infelizmente, agora dessa nova geração, que diz que estão casando, depois o cara fala, não, eu não curti a vida solteira, eu quero curtir a vida de solteiro. Eu quero dar um tempo, quero dar isso. Simplesmente para isso, esse tipo de pessoas não são homens, não tiveram pais que soubessem educá-los, eles não conhecem a palavra de Deus, nunca conheceram e nem mesmo estão agindo como homens. Porque a partir do momento que você casou, assumiu inteira responsabilidade pela família, pela esposa. E, infelizmente, nós vivemos agora nessa geração que muitos dos homens se julga solteiro, quer ter a esposa ali, mas quer viver uma vida diferente. Então, com certeza, além de estar errando, eles estão levando, conduzindo a esposa a erro. Conclusão. Tanto eles quanto a esposa vão se perder se não se converterem. Quando eu digo assim, o sacerdote, o homem, o sacerdote do lar, é a obrigação dele manter o lar. Muitos homens questionam, não, mas por que só eu tenho? Você é o chefe de casa, você é o sacerdote, é a obrigação sua manter a casa. Mas ela também trabalha. Muito bem, meu filho, que ela trabalhe, que ela tenha, pelo menos glória a Deus, né? Que aí você não precisa dar dinheiro a ela. Ela tem para a despesa dela. Ela tem dinheiro para comprar maquiagem, para comprar as roupas dela. E muitas delas, como atendo aí, que eu conheço muitas delas, elas que compram as coisas, roupinhas, coisas para os filhos. E você não precisa, você mantém a casa, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas a sua função é manter toda a casa. É a sua função pagar, se paga aluguel, se pagar prestação de casa, pagar, manter combustível, água, luz, alimento, remédio, é sua obrigação. Mas é difícil, eu ganho pouco, tendo problema, você deveria ter pensado bem antes de casar, que agora trabalhe mais, procure, ore a Deus, que Deus te dê uma orientação, que Deus lhe dê um ensino, se revela como você deve agir, como deve trabalhar em alguma outra coisa, enfim, que venha fazer com que você tenha condição de manter a sua casa. Por isso nós temos que planejarmos as nossas vidas. Eu vejo pessoas hoje jovens aí, os pais incentivam, não casam, eles casam logo, aí vai morar na casa dos pais, do sogro, faz puxadinho, tudo isso aí traz problemas, né? Nós temos que pensar sobre isso. Versículo 8. Concluindo. Tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal, sedes misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para este propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. A conclusão de Pedro, então, é que todos nós temos que ter o mesmo modo de pensar. O mesmo modo. Qual que é o mesmo modo de pensar? Todos nós pensarmos, agirmos de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que demonstrar compaixão e amor fraternal,
ser misericordiosos, humildes. Vamos demonstrar o amor fraternal. Amarmos uns ao outro como Cristo nos amou. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Isto é mandamento do Senhor. É a ordenança do Senhor. Temos que amar o próximo a nós mesmos. Isso o cristão. Ah, pastor, mas é difícil, fulano. Tá, minha filha, a maneira que nós temos que entender, eu sempre falo, existe uma diferença entre o amor terreno, esse amor nosso, que nós falamos que é amor, e o amor de Deus. Porque o amor de Deus, nós sabemos que as pessoas são imperfeitas, erram como nós somos imperfeitos, errantes, mas exatamente por conhecer essas imperfeições, nós amamos, porque nós primeiro amamos a Deus. Ele nos manda amar. Então não é uma escolha, não é uma decisão, não, eu quero amar fulano, não. Eu vou amá-lo porque eu tenho ordem de amá-lo. Aí ele é imperfeito, ele faz isso e aquilo, não tá, mas eu vou amá-lo. Eu não vou odiá-lo. Esse amor fraternal é ser misericordiosos e humildes. A humildade, Jesus nos ensinou várias vezes o que é humildade. Nós temos que parar com a mania de querer sermos alguma coisa. Eu vejo, inclusive, irmãos e irmãs, pastores, né? Não se dizendo alguma coisa, eu sou isso, eu tenho isso. Não tem nada, você não é nada. Tá? Quer saber o que você vai levar quando você partir daqui? Nós não temos nada, nós somos humildes, nós temos que entender o que é humildade. Nós temos que aprender o que é misericórdia. Da mesma forma que nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós, também temos que ter misericórdia do nosso semelhante, né? Nós não podemos retribuir mal com mal, não importa, a pessoa fez alguma coisa por nós, nos ofendeu, nos traiu, nos roubou, vamos perdoar. Não vou fazer a mesma coisa, não. O cristão não faz isso. Perdoar, está na mão do Senhor. Deus o abençoe. É isso que nós temos que fazer. Porque foi justamente com esse propósito que fomos convocados, a fim de também receber bênção como herança. Para nós recebermos as nossas bênçãos como herança, nós temos que agir como filhos, nós temos que agir como herdeiros de Deus. Para nós herdarmos, é necessário nós agirmos como filhos, nós obedecermos. Versículo 10 fala: portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Olha bem, o versículo 10. Se você quer amar a sua vida, você quer desfrutar de dias felizes, que nós só desfrutamos na presença do Senhor. Então você tem que refrear a língua, parar de falar mal, fazer mal. Tem muitos que falam, não falo mal, mas gosta de uma fofoca, gosta de uma conversa fiada, gosta de estar falando da vida dos outros. Não, mas eu não falo por mal, fala por mal, cuida da sua vida. Cuida da sua vida, né? Vamos refrear nossa língua. Tiago nos fala muito sobre isso, né? Nós já, inclusive, meditamos nessa palavra a respeito da questão da língua, que nós temos que aprendermos a dominar a nossa língua. E nós temos que afastar o nosso lábio da falsidade. Não podemos ser falsos. Eu vejo pessoas tratam as pessoas de frente de uma maneira, agora pelas costas uma outra tem. Nós temos que entender tudo que nós fazemos aqui, nós não temos como esconder do Senhor. O Senhor está vendo tudo. Ele sabe de tudo. E nós vamos prestar conta de tudo isso. Nós vamos prestar conta. Dele não consegue enganar, não. Exatamente isso que eu estou falando. Olha aqui o versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às orações.
Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você não quer ter Deus contra você. Então vamos ver de acordo com a palavra. Pastor, por que acontece tanta coisa errada na minha vida? Nada dá certo. Muda o seu comportamento, venha viver de acordo com a palavra de Deus. Pare de só ficar lendo a Bíblia sem praticar. Pare de ficar fazendo orações vazias, mas venha viver o Evangelho, venha praticar o Evangelho. Aí você vai ver sua vida mudar. A Bíblia é maravilhosa, ela nos ensina tudo como nós devemos agir, o nosso comportamento, como ser filho, como ser pai, como ser marido, como ser esposa, como ser empregado, como ser patrão, como ser tudo. A resposta está aqui. Como nós devemos portar, andar, vestir, tudo está aqui. Basta nós obedecermos. Eu li hoje 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu li até o versículo 12. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.